Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. Estou aqui com o Felipe Zene, arquiteto e urbanista. Felipe atua há 14 anos na área, porém ele está aqui por um motivo muito específico. O Felipe ele é o autor do projeto do Memorial da Boate Kiss. A gente está gravando esse episódio em julho, vai ao ar em agosto, e quem acompanhou ali o mês de julho viu que tanto eu quanto o Felipe, nós estivemos em Santa Maria, no ato de solenidade que aconteceu por lá, iniciando as obras do memorial, onde é a Boate Kiss, agora vai ser o memorial, né, para as vítimas, os pais e a galera da cidade, e até um marco para o Brasil inteiro para ir lá conhecer. E o Felipe é o autor do projeto, ele quem desenhou o projeto, ele quem fez um projeto que teve votação, várias pessoas participaram, o projeto dele foi o que ganhou o concurso, e ele veio aqui contar pra gente o que ele pensou nesse projeto, por que o projeto dele ganhou. Quem não viu ainda o projeto, eu vou pedir pro pessoal deixar as imagens aqui, o projeto é lindo, realmente encantador. Inclusive, Felipe, parabéns pelo seu trabalho, obrigado. Muito bonito. O projeto é muito incrível, a ideia que você trouxe, o conceito que você apresentou, a maneira que você casou os elementos, eu estudei bastante, fui lendo, né, todas as matérias sobre o que você fez, como você ganhou o concurso, tudo o que aconteceu, e parabéns pelo projeto que você fez, pela apresentação e pelo cuidado que você teve em trazer o que realmente os familiares queriam que aquele lugar representasse. Sim, então, obrigada por estar aqui, seja bem-vindo ao Prevcast. Prazer, eu que agradeço. E eu gostaria muito que você explicasse para nós como foi esse processo para você participar do projeto, né? Que foi um concurso. E aí você vai contando. Tá bom. Como que a gente chegou onde a gente chegou com esse projeto? Tá ótimo, vamos lá. Bom, o concurso, a tragédia aconteceu em 2013 e daí em 2018 a Associação dos Familiares se organizou junto com o IAB do Rio Grande do Sul para montar um concurso aberto nacional de projetos para o memorial. Então, a ideia era ser um projeto no local da tragédia, onde era a boate. E assim que eu fiquei sabendo do concurso, pensei em participar, porque é um projeto, vamos dizer, muito único, no sentido... É uma responsabilidade muito grande, né? Fazer um projeto desse. Ele significa muito para muitas pessoas. E então, eu parti daí e, assim... a minha ideia, de certa forma, eu acho que os familiares se identificaram com ela. E ela acabou sendo escolhida. Foram 121 propostas entregues, 121 projetos de memorial. Você já tinha feito projetos de memoriais? Não tinha. Eu tinha feito já projetos no campo cultural, como museu, coisa assim. Agora, memorial especificamente não, porque é uma coisa super específica, né? Tipo, idealmente não deveria ter nenhum memorial, porque o memorial tá remetendo a uma coisa muito, né? Uma tragédia, uma coisa... E o que fez você olhar assim esse concurso e falar, nossa, eu quero participar? Por mais que seja uma coisa única, né? Traz um significado gigante pro Brasil, mas eu vou começando assim, sei lá, ser arquiteto olhar e falar, eu quero participar disso. Tipo, o que moveu? Eu acho que é a oportunidade de fazer um trabalho diferente do que a gente está acostumado a fazer. Um desafio muito grande, provavelmente vai ser o único projeto desse que eu vou fazer na minha carreira, entendeu? Um projeto que você faz uma vez na vida. Vai valer por 10, assim, né? Porque uma repercussão gigante. Exato. E essa semana que a gente tava em Santa Maria, gente, Felipe era tipo popstar. Ele dava um passo, tinha uma câmera na frente, microfone, entrevistas. A gente almoçando, ele passando na Globo. Essa parte foi boa. A gente almoçando. Até falei pra ele, nossa, deixa eu brincar, deixa eu tirar uma foto com você, moço. Fê, e a gente percebe, né? A gente esteve junto em Santa Maria e a gente percebe o carinho dos familiares com você. E isso, né? Eu acompanho bastante pessoal da associação, vem muito pelo cuidado que você teve em cuidar da edificação e não só pensar em, deixa eu demolir tudo, criar algo para que meu nome se espalhe pelo Brasil. É muito nítido que sua visão foi completamente o contrário. É um projeto deles, né? Sempre, assim, a prioridade foi o que os familiares querem para esse lugar, sabe? Então, tanto que o meu projeto, ele é um projeto, como eu posso dizer, que o visitante, ele
tem um espaço, ele é aberto, ele é ventilado e tal, mas ele é um espaço recluso, assim. O visitante, ele tem um conforto e de não ficar totalmente exposto para a cidade, por exemplo. Imagina uma situação de você ir lá prestar uma homenagem para um filho que morreu na tragédia, talvez não fosse correto ser uma praça totalmente aberta para a cidade, com carro passando e trânsito. Então, nesse sentido, o Jardim Central, já entrando um pouco no projeto, né? Ele eu vou até mostrar aqui. Aqui mostra, né? Ele ser enclausurado, assim, fechado... fechado de todos os lados, menos na abertura central, ele promoveu isso, que eu acho que foi uma coisa muito positiva para o projeto. Eu acho que, assim, já que você está mostrando, talvez valha a pena mostrar a fachada, que ela explica bastante... Essa é a fachada, né? Essa é a fachada. A ideia do projeto. Então, o projeto, ele... A fachada é uma fachada muito dura, muito forte, pesada, austera. Ela é uma coisa que talvez fosse inesperado de um projeto de memorial ter uma fachada assim, né? Que tem só uma abertura central, que remete diretamente à tragédia, né? Que era uma porta central da Kiss. E então, de certa forma, essa fachada, ela tá contando um pouco o que aconteceu ali, porque a associação, ela tem essa frase, né? Que não se repita. Esse, vamos dizer, a missão deles, né? Que nunca mais aconteça uma tragédia como essa. Então, foi uma coisa que eu pensei muito durante o desenvolvimento do conceito do projeto, né? Como fazer com que o memorial ele ajude nesse sentido para que nunca mais tenha uma tragédia como essa. Eu acho que a principal forma de a gente atingir isso é que nunca ninguém esqueça da tragédia. Então, por exemplo, a partir do momento que eles começaram a demolir agora, né, o prédio da boate. A partir do momento que demoliu, tirou a boate, aquela ruína, aquele fantasma de boate, a tendência, as pessoas, com o tempo, é começarem a esquecer da tragédia e tal. Óbvio, quem viveu isso de perto, familiares, jamais vão esquecer, mas eu digo uma população em geral. Então, o memorial, tendo essa fachada que remete diretamente ao que aconteceu, ajuda nesse sentido para que as pessoas não esqueçam, sabe? Então, tem essa fachada que é o luto, né? É a dor, é a coisa... É o peso de tudo que aconteceu, só que quando a pessoa entra, ela chega no jardim, que é esse jardim central. Um ponto aqui sobre a fachada, Felipe, que você comentou. Ela tem uma única entrada, justamente trazendo a lembrança que a boate também tinha uma única saída. Exatamente. Essa é a ideia. Até, já entrando um pouco num bastidor, assim, quando eu entreguei o concurso, só tinha essa entrada. Entrada/saída. E mais nada. Então, pela minha ideia, as pessoas que estavam lá dentro, que tem as salas, né, em volta do jardim, elas sairiam para esse jardim, do jardim sairiam por essa entrada para a rua. Até foi uma preocupação durante o concurso a questão de saídas, né? Tipo, de ser só uma saída, se isso passaria na legislação de bombeiro e tal. E, assim, eu fiz algumas consultas informais com colegas meus que entendiam um pouco e o entendimento ali foi que sim, poderia ser, já que tinha um jardim central grande, iluminado e ventilado. A área de público é menor ali, né? Mas daí o que aconteceu? Eu ganhei o concurso, tudo bem. Na primeira reunião com os familiares, uma das primeiras coisas que eles falaram, a gente quer mais saídas para a rua. Não dá para ser só uma saída. Então, se você olhar a imagem... Ali nas laterais tem. Tem duas saídas laterais. Vou deixar aí com você, para você poder mostrar. Tá. Pode ir? Qual? Aqui? Não, acho que vira para cá, aí vai aparecer lá. Tá. Pode puxar perto aí de você. Tá. Isso. Vai estar Então, vai estar no cronômetro. Tem as duas saídas laterais, né? Nos dois cantos, que basicamente, uma das primeiras coisas que eles falaram, a gente quer mais saídas laterais. Daí eu comecei a explicar, não, mas eu consultei, eu fiz o cálculo da população, pode ser uma saída só
Daí eles me pararam e falaram, não é uma questão de cálculo, é uma questão de conforto. A gente vai se sentir melhor com mais saídas. Então acabou o papo, entendeu? Porque entrou numa coisa que não era sobre a lei ou sobre o cálculo, as unidades de passagem, enfim. Era sobre, tipo, o conforto deles em ter mais saídas ali, assim. Isso foi, tipo, um aprendizado muito grande já de cara pra mim, assim, sabe? Então, que eles tinham que estar à vontade, seguros lá dentro, assim. E eu acredito que essa decisão, por exemplo, Felipe, remete muito porque o carinho absurdo que eles têm por você, que é o que eu falei do respeito ao sentimento deles. Porque muitos poderiam se apegar, tipo, não, minha fachada, eu pensei, eu estudei, vai ser icônica, lá. E você, tipo, entendeu que, tipo, tá, beleza, não é sobre mim, não é sobre o meu projeto, é sobre o que eles querem que eu entregue pra eles. Não, é bem isso, assim, porque, né, o projeto, o conceito do projeto é uma entrada central. Daí eles falam, não, a gente quer mais 2 entradas, uma de cada lado, né? Assusta, não, vai desmontar todo o conceito. Mas daí, enfim, no final deu tudo certo. Eu acho que tem as 2 saídas lá que não incomodam. Tipo, o conceito tá lá e tá tudo certo. E aí, quando a galera entra, então, a gente tem... A primeira impressão que eu tenho, então, é muro, meu Deus do céu, né? Um luto, uma coisa dura, forte. E aí, quando a gente entra, é onde eu tenho o jardim, que até quem acompanhou a solenidade, as flores do jardim é feita também por uma paisagista, né? Isso, a Mariana. Todas as espécies das flores que estão lá são, acho que do Rio Grande do Sul, a ideia é ser um resgate das espécies nativas do Pampa, da região. E aí tá, aí a gente entra, então, eu tenho esse jardim, céu aberto. Qual foi o conceito disso tudo? Então, basicamente, entrou o coração do projeto, esse jardim. Então, assim, na minha cabeça, quando eu comecei a pensar nesse projeto, o que seria o ideal para mim? Era tipo um muro que circundava e dentro ser só jardim e mais nada. Porque o jardim, para mim, ali, aberto, iluminado, sem teto, é exatamente o oposto do que era a boate, que era um lugar completamente fechado, escuro, enclausurado, sem ventilação, sem iluminação. Então, para mim, era esse o recado que eu queria dar, de fazer o oposto, uma oposição total ao que era a boate. Mas, enfim, daí eles tinham uma série de programas que eles queriam pôr lá, e óbvio que eu ia pôr para atender a necessidade deles, que era um auditório, a sala da associação, uma sala de exposição, uma série de coisas, né? Então, a ideia foi para como incorporar isso no projeto e nesse conceito. Foi manter o jardim central, circular, e todos esses programas estarem em volta. Então, de certa forma, normalmente o que a gente vê, né? Uma construção no meio do terreno e um jardim circundando ela. Então, aqui é o oposto. É um jardim no meio do terreno e a construção circundando ela. E daí, a partir daí, o projeto foi se desenvolvendo e as ideias fortes ali foram surgindo, que acho que a principal é, esses programas, eles têm uma cobertura. Você passar para o lado. Os programas têm uma cobertura e essa cobertura ela está apoiada em 242 pilares de madeira. Das 242 mortes. Que remetem às 242 vítimas. Então, de certa forma, quem está sustentando o memorial são as vítimas. Caraca. Enfim, sempre ter um porquê. Um porquê, uma simbologia, né, por trás de todos os elementos do memorial. E então, esses pilares, eles têm... Deixa eu ver. Cada pilar vai ter uma plaquinha com o nome da vítima e um suporte para uma flor. Então, essa flor, ela tem alguma característica diferente? Ou? A minha ideia no concurso o que eu apresentei no concurso foi o seguinte: o visitante entra, vai lá, passeia pelo jardim, do jardim inteiro ele colhe uma flor e deposita no suporte da vítima que ele escolher. Então, isso, basicamente, é isso. O memorial é isso e não precisa nada além disso, sabe? Porque o significado das coisas vem das coisas mais simples, entendeu? E, tipo, menos é mais.
E daí, basicamente, isso foi o que eu apresentei. Daí, quando entrou a Mariana, depois que eu ganhei o concurso, eu chamei a Mariana para o time, que é essa paisagista incrível, que na época ela fazia um trabalho no Cerrado de resgate das espécies do Cerrado e tal. E daí ela propôs, vamos fazer esse resgate das espécies do Pampa. Fazer um jardim naturalista de flores do Pampa. E daí ela trouxe uma ideia que, de certa forma, inverteu esse meu conceito de colher a flor do jardim e pôr no suporte. Ela falou assim, porque ela até brincou, tá, e se esse memorial for um sucesso de visitação e todo mundo querer colher uma flor e pôr no suporte, vai Se acabar... não, né? Ele vai ser um sucesso de visitação. Vai acabar com o jardim, Não vai ter um jardim. Ela tava preocupada com o jardim dela. Que faz sentido. Faz todo sentido. Daí ela falou, vamos fazer o oposto. O visitante entra, daí ele recebe uma semente, ele planta no suporte a flor, daí quando essa flor germinar e florescer, a gente transplanta ela para o jardim. Caraca. Que ficou até mais bonito, eu acho, a simbologia da coisa, né? Nascer, né? Então a tendência é o jardim ficar cada vez mais maior. Abundante, assim. Então, basicamente, essa foi a ideia do memorial, e eu acho que foi uma coisa que os familiares se identificaram muito, de ser uma construção simples, ela é térrea, né? É só um pavimento. E... Eu acredito que toda essa questão, Felipe, que você traz, de novo, a fachada, ela lembra daqui do luto, do impacto, de ser dura, e ao mesmo tempo ela respeita a questão das aberturas que você falou. Aí quando a gente entra, quando você vê uma fachada muro, duro, sem cores, você fala, nossa, sei lá, né? Você já não sabe o que esperar. Daí quando você entra e vê cores, luz, abertura, você já traz o oposto do que falou. Exato. O fato de você ter considerado 242 pilares, pensando em cada vítima, com o nome de cada vítima, com as informações de cada vítima, eu vejo que traz mais ainda um ponto de humanização para o projeto. E aí a gente tem essa questão do jardim que me traz o vida, né? Porque eu vou estar plantando cada vez mais vida, alastrando, né? Aumentando cada vez mais as cores e as plantas e as flores desse memorial, que ele deixa de ser algo triste para ser algo florido, aberto, arejado, de encontro de pessoas. E aí, todo em volta que tem as salas que os pais, né, as vítimas solicitaram, elas possuem conceitos específicos também? Eu até, na verdade, depois eu te mando a planta, eu não te mandei. Daí vocês inserem a imagem para explicar um pouco. Em volta tem 3 salas principais, que é a sala do lado direito, uma sala expositiva, que vai contar toda a história da tragédia, enfim, vai ter os objetos e tal. Os objetos que foram encontrados nas inspeções depois, né? Exatamente. A ideia é eles terem um museu de todas essas coisas que foram? É como se fosse um pequeno museu, né? Assim, o tamanho de uma sala, mas vai ter toda essa narrativa do que aconteceu lá. Só pra galera entender, quando, depois, né, de todo o incidente, etc., quando for feito as limpezas, as visitas, recolha de provas, foi encontrado muita coisa pessoal. Então, tênis, bijuteria, celular, roupa. E aí, esses itens foram guardados para, né, estão usando ainda como prova de tudo o que aconteceu, mas também daí vão ser transferidos para esse acervo que vai ficar o museu, memorial, um espaço para receber isso. Exatamente, é bem isso. E daí do lado oposto vai ter uma sala multiuso, que vai ser a sala que a associação vai utilizar, que vai ter uma sala mais de trabalho, vamos dizer assim. E daí no fundo tem um auditório, que tem uma imagem, que é essa aqui, que é um auditório para promover encontros, palestras, workshops e tudo relacionado à atividade da associação, atividade de prevenção a incêndio, né? Eles querem transformar esse lugar num polo, assim, de difusor de conhecimento, né? sobre isso. Assim. A ideia da associação é, inclusive, que o memorial ele funcione como um modelo de prevenção, né? Do que a gente tem de prevenção, dos cuidados, onde a gente pode aplicar, como aplicar e etc.
E aí, então, essa sala que eles fizeram, esse mini auditório, é justamente para fomentar conteúdo. Exatamente. E eu vi que em volta, todo o memorial, ele é com tijolos. Uhum. Qual o conceito? Teve algum Não, fundamento? tijolo não teve nenhuma grande teoria por trás, assim. Foi uma coisa intuitiva de ser, acho que um material que trouxesse essa coisa do peso e tal, mas ao mesmo tempo fosse acolhedor, porque nas salas internas ele sempre fica aparecendo, né? E em toda a volta sempre. tem uma iluminação zenital, uma clarabóia perimetral de vidro, então sempre vai varrer uma luz assim por esse tijolo para iluminar os ambientes. E aí, além dos pilares, o nome das vítimas, o museu que vai ter, a salinha lá, né, da associação, existe mais algum lugar onde a gente vai ter nomes ou placas, fotos, alguma coisa assim, que remeta ao ocorrido? Na verdade, assim, o de placas e tal é isso dos nomes e não mais. Agora, nessa sala expositiva, vai ter conteúdo não só físico, mas multimídia também, né? Porque existe muito material, né, ao longo desses anos que foi coletado. Tem vários documentários que foram feitos, tem séries e... Então... Tem livros, tem de tudo, né? Tem de tudo, até vi ali o livro da Daniela Arbex, que esse livro é maravilhoso, assim, ele é muito, assim, recomendo para todo mundo que se interessar pelo tema para ler. Eu li numa tacada só, é tipo uma coisa muito forte. Você estudou muito sobre o caso para fazer o memorial? Não, assim, eu estudei, acho que o básico, que chegava, assim, pela mídia e tal, e daí... Foi mais o contato com os pais. Porque a gente agora, quando a gente tava lá, eu até te perguntei, você falou que foi 2 vezes para Santa Maria. Essa foi a terceira agora, tinha ido 2 e foi justamente por conta do memorial para entender o espaço, conversar com os familiares. Sim, foi basicamente a primeira visita que eu fiz, foi logo depois que saiu o concurso, que foi uma visita mais para receber lá o prêmio do concurso, assinar o contrato, conhecer os familiares e ir no local da boate. Daí no ano seguinte eu fui, porque todo dia 27 de janeiro, que é o aniversário da tragédia, eles fazem algum tipo de evento e cerimônia. Daí nesse ano seguinte eu fui, 2019, para lá. Também teve uma série de palestras, enfim, coisas ligadas ao assunto. Daí no ano seguinte, 2020, eu acho que não teve nada muito grande, mas daí já entrou a pandemia. Aí já parou. Daí parou e... Daí chegou... Enfim, daí junto a isso da pandemia, tem toda a história, a questão judicial, né? Dos crimes e tal, que era uma coisa que eles queriam muito, que a demolição da boate não acontecesse enquanto não terminasse o julgamento. Por algum motivo específico? Inicialmente, eles queriam levar o júri lá dentro do prédio da boate. Pro júri ver... Pra não perder provas. Ver o que aconteceu. Mas daí, a justiça, ela levou o julgamento de Santa Maria para Porto Alegre. Então, o julgamento aconteceu em Porto Alegre, então essa visita do júri não ia mais poder acontecer. Mas daí, o que eles fizeram? A promotoria. Eles fizeram um escaneamento 3D de toda a boate. Na verdade, assim, né, que eles fizeram pro julgamento, que foi em 2022, acho. Eles, logo após a tragédia, sei lá, alguns meses depois, a polícia fez esse escaneamento 3D e existia esse material, que a promotoria, ela formatou isso e transformou num modelo interativo que foi usado no julgamento para, vamos dizer, simular exatamente as condições da boate na tragédia. Então foi, tipo, tem os vídeos, né, do julgamento, dá pra ver esse modelo é incrível, assim, porque ele é um modelo fotorrealista, que você anda interativo, como se fosse um joguinho de videogame, assim, sabe? Que você vai andando por todo o espaço, com
Com tudo exatamente com como tudo, com a luz, com a textura, como tava, com todos os objetos. E isso ajudou, acho que muito, o júri a entender as condições espaciais do prédio da boate. Já que eles não iriam entrar na boate, né? A primeira vez que você entrou na boate foi logo depois que você ganhou o concurso? Foi. Qual foi a sensação? É duro, assim, é uma coisa pesada, é difícil explicar em palavras, assim, mas primeiro que você entra e você percebe que aquilo era uma bomba prestes a explodir, era muita, muita, muita coisa errada, assim, enfim, a gente já viu sabe. em N matérias tudo que estava errado, mas é bem chocante entrar lá. Mas, assim, o que é mais chocante para mim é o antes e o depois da tragédia. Porque eu acho que antes da tragédia, eu fui em N lugares na minha vida que deviam ser tão perigosos quanto, e isso nunca passou pela minha cabeça o perigo que as pessoas estavam passando ali, sabe? De balada e bar, que é puxadinho e coisas assim que, não calcula todos os riscos. É chocante porque aconteceu lá, mas poderia ter acontecido em outro lugar, entendeu? Foi acho que uma conjunção de fatores ali que facilmente poderia ter acontecido em outro lugar. E, infelizmente, facilmente pode acontecer até hoje, né? Porque tem muitos lugares exatamente. que continuam irregulares. Exatamente. E você falou que o grande impacto foi o antes e depois. Depois da Kiss, você ficou mais cauteloso com isso? Fiquei. Assim... Hoje você é pai, né? Então hoje não conta. Mas logo, porque virou pai, já fica mais responsável. Exato. Mas logo depois da Kiss, provavelmente você ainda tava você não tinha filho, né? Você falou que seus filhos têm 4 anos? Meu filho primeiro nasceu em 2020. Então imagina, já tinha passado 7 anos da Kiss. Mas então, logo que você foi e tal, Kiss, etc., você ficou mais cauteloso em olhar para esses lugares, cuidar, ter essa preocupação? Sim, ficou uma coisa mais... Principalmente à noite, sabe? Assim, casa noturna, lugar que tem muita gente, casa de shows e tal. De meio olhar quantas pessoas tem aqui, cadê a saída de emergência. Onde tá a saída, tem luminária. Tá iluminada, tem extintor, coisas assim, sabe? Isso é muito interessante. Legal não seria a palavra ideal, mas é interessante porque mesmo você não sendo da área de incêndio, você começou a ter essa preocupação em, peraí, será que esse lugar que eu estou frequentando está protegido o suficiente para eu frequentar? Exato. E isso acho que é um impacto que, até os podcasts que a gente gravou hoje, anteriormente, a gente falou muito que aqui, por mais triste que seja a tragédia, ela foi um acontecimento marcante, muito positivo para o Brasil, por isso. Porque trouxe a conscientização, trouxe esse medo pro quartel de o que eu vou liberar, como eu vou liberar, a que custo eu vou liberar. Sim. E até pros profissionais também, né? Sim. E quando você foi, a primeira vez que você foi para Santa Maria, entrou na Kiss, foi pesado e etc., como os familiares, eu imagino que você deve ter conversado com o pessoal da associação, né? O Flávio, o Paulo, Sim. A galera que... Até o pessoal que assiste já tá mais acostumado a ver, porque é os que mais estão ativos, né? Nos movimentos. As exigências principais que eles tinham para os memorial, tinha, assim, pontos que eram... Isso é obrigatório ter, a gente não abre mão? Ou eles não tinham exatamente... Por exemplo, questão de ter 242 pilares com o nome de cada um. Isso foi um conceito do Felipe ou tinha uma exigência sobre? Não, no edital do concurso estava aberto o modo que o arquiteto ia propor a homenagem no memorial. Precisava ter uma homenagem, pronto. Não falava nada sobre ter nome, sobre menção ao número, isso estava completamente aberto. E daí foi a minha proposta que eles gostaram e escolheram o meu projeto. E... Não sei, você perguntou... De se eles tiveram mais alguma exigência, além não, de ter só o nome. Exigência, não, teve a coisa das portas, acho que foi a única coisa que realmente que... Ter o nome da galera. O nome já tava, né, não foi que eles, isso já era a proposta, o que eles exigiram, assim, de alteração do projeto, foi a coisa das saídas auxiliares. E os materiais que a gente vai ter no projeto, a gente tem tijolo em volta, tem o madeira, né, que são esses pilares, que até eu sei que o Rogério Lins já participou de algumas reuniões, né, pra gente ter a proteção dessa madeira.
quando a gente fala em caso de incêndio, quais materiais mais que vocês vão utilizar nessa construção? Não, tem concreto aparente, tem uma base de concreto, as paredes, né? São de concreto até uma certa altura, que basicamente dá para ver na fachada, que a rua ela vai descendo, né? Então tem, vamos dizer, uma cota que marca esse concreto e dali para cima é o tijolo. Daí o piso de todo o memorial vai ser um piso de granilite. E daí a estrutura para cima é de madeira. Os pilares, o vigamento. E a cobertura? E a cobertura é até uma coisa que depois da conversa com o Rogério, eu mudei a cobertura, porque ela era uma cobertura de uma manta asfalto, não asfalto, uma manta da Firestone, meio emborrachada, que ele falou, isso não acho uma boa e tal, vamos pensar alternativas, daí eu mudei para uma cobertura de zinco, uma telha metálica de zinco. E nos espaços laterais você falou que vai ter vidro para passar essa iluminação. Isso. E central é completamente aberto? Ou no jardim? O jardim é completamente aberto. Completamente aberto. Não tem vidro, não tem nada. Não, nem vai fechar, vai chover dentro. E entre os pilares tem vidro para conseguir climatizar as salas, né? Ah, legal. Que daí são... Como vimos lá, é um clima intenso no verão e no inverno. No inverno é negativo, no verão é mais de 40, socorro. A gente tava lá agora, tava super frio, né? Nem sei quantos graus estavam. Cedinho tava tipo 6 graus. Caraca. Muito frio. A gente chegou às 2 da manhã e o Felipe, que era popstar, tinha entrevista às 7h30, né? 7h30, entrada ao vivo já na tava Globo. entrada ao vivo. Ô, Fê, e as salas que você falou que vai ter é a sala do memorial / museu, a sala de palestra, a sala da associação. Tem mais só? Só. A entrada 3 vai ser salas. gratuita, você sabe? Isso eu não sei. Acho que sim. A ideia é que sim, que vai mas definir. é uma coisa da associação que eles acho que ainda vão fazer um projeto de gestão do memorial e como ele vai funcionar. Isso acho que vai ser mais no final da obra que eles vão definir. E o projeto, o concurso, ele foi ao ar em 2019? 2018. E aí você fez o projeto e você ganhou em 2019, foi quando teve a votação? Foi em 2018 mesmo. Ainda? Mesmo ano. Quanto tempo levou pra você fazer esse projeto? Eu te perguntei isso no carro, fazer? Foi coisa de 3, 4 meses o desenvolvimento, né, do projeto executivo. Com todos os detalhamentos e ideias. Com todos os projetos complementares e tal, né? E quando você fez esse projeto, você ainda não conhecia Kiss? Pessoalmente? Não. Nunca tinha ido a Santa Maria. Foi só depois que... Tá, beleza. O que mais? Incêndio. O projeto, você contratou, né? Você comentou comigo, contratou um time para fazer o projeto de incêndio. E a associação agora tem a ideia de fazer com que seja um lugar realmente modelo. Até por isso que o Rogério Lins sugeriu a troca de alguns materiais. Isso. A questão das madeiras, o Rogério também sugeriu a questão de passar tinta, né? Ou procurar madeiras com maior durabilidade? Ou foi só a questão da tinta? A madeira utilizada é o MLC, né? Que é madeira laminada colada. É uma madeira engenheirada, vamos dizer. E daí o Rogério, ele fez as sugestões de tratamento dessa madeira, das né? tintas. E esses foram os únicos pontos, porque o restante dos materiais são todos incombustíveis, né? Concreto, granito, nada. Então, a madeira vai ter essa tinta e o teto foi trocado, né? O forro foi trocado. Não o forro, né? A telha, vamos dizer, o que tá por cima. Nas salas, todas as salas vão ser climatizadas? Vão. Tem ar-condicionado em todas. E agora, a obra tá começando, né? Começou agora no mês de julho. E ela tem um período de duração de 8 meses, né? O cronograma da construtora é de 8 meses. E quando você olha, assim, pra esse projeto, e você vai querer agora... Porque você fez em 2018, a gente tá em 2024, foram 6 anos. Você achou que esse projeto não ia ser executado? Ou você tava, tipo assim, não, um dia vai? Assim, a gente tem um histórico de concursos no Brasil que nunca são executados, né? Obras públicas. Então, assim... Existia esse receio dele não ser executado até eu conhecer os familiares. E eu percebi que para eles
é uma coisa tão importante para eles que não tinha como não ser executado, sabe? Porque virou um objetivo de vida deles, assim, né? Tipo, imagina você ter seu filho uma vítima da tragédia lá em Santa Maria, você passar todo dia em frente o prédio que matou seus filhos. E então para eles virou uma missão, assim, né, ver acontecer O isso no objetivo da memorial. associação, Então né? isso me deu muita segurança de que o memorial iria ser executado, né? E agora, a gente foi pra lá terça, você até comentou, né, que tava mais tenso porque era toda a apresentação e tinha várias entrevistas, né? Querendo ou não, o clima é pesado pela Kiss, é pesado pelo Rio Grande do Sul, todo Sim. devastado de água. Mas agora que voltou, tá, a rotina respirou, viu os filhos, viu a esposa, qual é o sentimento quando você olha pra isso e vê que o seu projeto, ele começou a ser executado e daqui 8 meses você vai olhar pra isso e aí sim, né, se dessa vez já foi fama, você imagina daqui 8 meses. Vai ter que ir preparado com a família pro Rio Grande do Sul. Vou levar. Qual é o sentimento olhando isso saindo assim, do papel? É uma coisa louca, porque ter a oportunidade de fazer um projeto desse é uma coisa muito rara de acontecer com um arquiteto jovem, né? Assim, eu já não sou tão jovem, mas para arquiteto eu acho que ainda sou jovem. Então, é meio aproveitar no sentido de aprender o máximo possível. E assim, essa viagem, uma loucura. A gente viveu, tipo, uma epopeia para chegar lá, aeroporto fechado, tipo 12 horas em trânsito para ficar lá uma manhã e voltar 12 horas, tipo, super cansativo, quebra totalmente a rotina. Mas por outro lado você pensa, tipo, é uma coisa pra vida, sabe? Tipo, viver tudo isso e ter essa memória para sempre depois de ter participado disso, que é algo tão importante para eles, assim. E eu acho que é bem isso que você falou, né? Não é nem o pra nós, é o pra eles. É ver a alegria deles em a gente estar lá e ver que, tipo, não estamos, né? Eu não participei do projeto, eu participo agora com eles. Mas no seu caso, por exemplo, não estou aqui pelo projeto ou pelo nome, eu estou aqui, tipo, por vocês, né? Exatamente. Por esse carinho. Tem uma coisa que na minha primeira visita lá aconteceu, que eu acho que marcou muito e deu o tom de como ia ser minha relação com eles. Na primeira reunião, com toda a associação na mesa, o Sérgio, que era o diretor, ele começou a reunião falando assim: quis o destino que o vencedor do concurso tivesse a idade que nossos filhos teriam se estivessem vivos. Tipo... Pronto, assim, aquilo me, tipo... Eu tremi na hora quando eu escutei aquilo. E eu percebi que, tipo, eles estavam me adotando como um filho deles, assim. Então, isso pautou toda a minha relação com eles e o envolvimento que eu tive no projeto, que é algo muito maior do que uma relação profissional de um arquiteto-cliente, sabe? E isso é muito visível. Um dos motivos da gente ter convidado você para participar do podcast foi justamente porque conversando com os familiares e perguntando sobre a relação, sobre o projeto. Porque uma coisa é o que tem na mídia, outra coisa é o que eles estão falando ali. E sempre foi muito positivo. Foi muito de como você abraçou o projeto com eles e você não tratou só como um projeto que poderia deixar seu nome grande, um projeto que poderia te levar para mídias. Não, tipo, dane-se isso, tá tudo bem. E isso era muito nítido, por exemplo, quarta-feira, que as pessoas, tipo, você estava lá para estar lá. Tipo, se alguém chamava pra uma entrevista, você, sim, claro, posso. Mas não necessariamente fui atrás de flashes, fui atrás de, sei lá, ganhar mídia em cima disso. E toda vez que eu conversei com a associação, esse é o grande medo deles. Porque, querendo ou não, a Kiss é uma bandeira que muita gente quer levantar, né? Porque é uma bandeira que comove, que dá mídia, dá like, dá várias coisas. Então, encontrar pessoas no caminho que estão lá pela causa mesmo, e não pelo Ibope que isso dá, é muito gratificante. Eu vejo pra eles, e do meu lado como projetista da área de incêndio, que pra gente a Kiss é um marco muito importante, é muito gratificante saber que tem profissionais que, sabe, abraçam a causa nesse quesito. Tipo, as soluções que o Rogério propôs, por exemplo, pensando na prevenção contra incêndio, em nenhum momento foi, mas isso aqui não precisa porque é uma obra pequena, isso aqui vai estragar. Tipo, não, foi sempre, beleza, se é pela segurança, a gente vai fazer.
se é pelos familiares, eu vou propor isso também. Então, eu acredito que isso que fez com que a associação tivesse um carinho tão grande, o seu projeto fosse tão reconhecido. E eu acredito que tá só começando, né? Porque a hora que esse memorial fica pronto, possivelmente o tanto que você vai receber ainda, né? De elogios pelo trabalho incrível que você fez, pelo posicionamento que você teve, vai ser muito ainda pelos próximos tempos. Por enquanto não saiu do papel, né? A coisa vai fazer sentido quando estiver lá. Daqui 8 meses, tá quase. Meses, quase, né? Se não atrasar. Se não atrasar a obra, A galera queria em 6, tá pensando em 8, mas vamos pensar em 1 ano. Se for 1 ano, a gente vai voltar lá no inverno de novo. Exatamente. Melhor Daí que seja em 8 meses. Eu levo mais agasalhos dessa vez. Felipe, a gente não foi muito preparado pro fio do Rio Grande do Sul. Felipe, tem mais algum ponto que você gostaria de falar sobre o memorial ou que você gostaria de deixar como uma mensagem final pra galera que tá assistindo? Não, acho que não. Acho que a gente falou bastante, assim, de todos os temas relativos. Eu acho que tá... Toda a parte de conceito, né? Acho que foi bem apresentado. A galera que for lá, que for conhecer o memorial, vai saber exatamente, né? Por que cada coisa está do jeito que foi colocado. Pra gente finalizar, Fê, e antes disso, eu queria agradecer muito que você participou, que você teve tempo. Sexta-feira, 5h30, 5h40, 5h47, gente. Você está aqui compartilhando com a gente, isso é muito importante, muito obrigada. Tenho certeza que a galera do Prevcast vai procurar você, vai querer conhecer mais sobre o memorial. Então, obrigada pelo seu tempo. E pra gente finalizar, eu gostaria bastante que você deixasse uma dica ou uma frase final pra galera que tá assistindo como uma inspiração pra carreira. Porque eu vejo que o que você fez foi muito humanizar algo que a maioria das pessoas não humanizam. Sim, eu acho que, assim, como uma dica, fazer um projeto desses é um projeto muito único e que não tem quase exemplos de outros projetos para você se espelhar como referência e tal. Então, a solução desse projeto não foi, com certeza não foi pesquisando outros projetos de arquitetura, mas foi pesquisando ou tentando imaginar essa coisa do sentimento mesmo dos familiares e o que eles gostariam de ter, qual mensagem o memorial deveria passar, que é algo além da questão do desenho arquitetônico, sabe? Então é um pouco isso, assim, para um profissional de arquitetura e tal, ter a mente aberta para o resultado arquitetônico ser uma decorrência dos desejos do cliente, enfim, e sem se apegar a estilos ou coisas assim, sabe? Realmente colocar o sentimento do cliente no centro, né? Felipe, muito obrigada pela sua participação, obrigada por compartilhar com a gente a ideia do seu projeto, o conceito do seu projeto. Tenho certeza, de novo, que a galera vai adorar. Depois que estiver pronto, vamos ter que marcar outro episódio pra gente falar sobre tudo que tá pronto daqui 8 meses, daqui 1 ano. Mais uma vez, Felipe, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, o prazer foi meu. E também parabéns por todo o seu trabalho e iniciativa incrível. Obrigada. Fazendo.